Olá, o estudo de hoje, o estudo 105, temos, vamos começar um novo assunto, vamos começar o assunto dos juramentos e promessas. Vamos dar uma pequena introdução, só que vai ser importante para os estudos dos próximos dias também, que às vezes vamos usar o termo juramento, às vezes promessa, mas estamos sempre referindo a mesma coisa, que a Torá ela chama de shuvuá para uma promessa, neder um juramento. No contexto agora não tem diferença exatamente não faz uma diferença se é um juramento ou uma promessa. Os dois podem ser no nome de Deus, como podem ser feitos não no nome de Deus. Agora não é a questão que está levada em consideração. Tem situações que sim tem uma promessa, um juramento, sim vai ter uma diferença, que a Torá ela vai usar palavras diferentes, mas não é no contexto nosso, vai falar quando se trata dos sacrifícios. Isso aqui vai demorar para a gente chegar lá um pouquinho. Em relação a promessas e juramentos, a Torá, vamos dar uma pequena introdução. Como dissemos antes, vamos tratar agora de alguns tipos de promessas que a pessoa pode fazer. E aqui por isso que vai ter mitzvot diferentes para os diferentes tipos de promessa. A primeira que ele vai tratar é o estudo de hoje, que está na proibição 61, é o que é chamado de Shuvuat Bitui. O que é uma Shuvuat Bitui? É quando a pessoa ela faz uma promessa de algo que ele vai fazer ou que ele não vai fazer. Isso aqui é do jeito que está explicado aqui no Sefer HaMitzvot. Depois, quando o Maimonides ele elabora mais essas leis, ele inclui mais duas que é também do passado, quando ele fala de coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Mas em relação ao mitzvah agora, ele está falando só sobre o futuro, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, quando a pessoa ele fala de algo que ele fez ou que ele deixou de fazer, ou algo que ele vai fazer, ou algo que ele não vai fazer, ele está fazendo uma shuvuat bitui. Não tem problema em fazer uma shuvuat bitui. A pessoa pode fazer juramentos e promessas. Inclusive, é uma das mitzvot da Torá, um dos mandamentos positivos, que é jurar, fazer promessas em nome de Deus. Fazer promessas verdadeiras em nome de Deus. E o motivo para isso é que quando a gente faz uma promessa em nome de Deus, ou um juramento em nome de Deus, a gente está reverenciando o seu nome, porque é dessa forma que a gente fala assim, olha, para mim é tão importante Deus e a existência dele que eu faço um juramento no nome dele. Agora, isso aqui, lógico, tem que ser uma forma que vai ser uma honra a Deus e não um desrespeito a Deus se for um juramento em falso ou coisa do gênero. E é por isso que vai entrar essas mitzvot que vamos falar agora. Então, ele começa com a proibição 61, é não violar um shuvuat bitui. O que é? Ele está falando aqui, ó, a pessoa ele promete ou ele jura que ele vai fazer algo ou que ele não vai fazer algo e ele viola a sua promessa e juramento. Ele faz o contrário do que ele prometeu em fazer. Estamos falando sobre, ele está fazendo uma promessa sobre algo no futuro, do que ele vai fazer ou deixar de fazer. E se depois ele viola essa promessa, tanto faz se era uma promessa no aspecto positivo, que ele está falando, eu vou fazer algo. Tanto faz se a promessa no aspecto negativo, que ele está falando, eu não vou fazer algo. Se ele transgrediu a promessa dele, ele está descumprindo com essa lei, ele está transgredindo a proibição 61, que é violar um shuvuat bitui, é violar uma promessa. Agora, lógico que o mesmo acontece em relação ao passado. Agora, a diferença é o seguinte, no momento que a pessoa ele faz uma promessa de que ele vai fazer algo, ele tem que se empenhar totalmente para fazer algo, para cumprir aquilo. No momento da promessa, ele não fez nada de errado. A mitzvah aqui, não estamos falando sobre a promessa, estamos falando sobre o violar a promessa dele. Se uma pessoa fala de algo que ele vai fazer, no momento que ele está prometendo, ele não está fazendo nada de errado. Ele está prometendo, eu vou comer tal comida, eu vou visitar tal amigo, eu vou ajudar tal pessoa. Então, no momento que ele está fazendo aquela promessa, ele não está fazendo nada de errado. O momento a proibição, o descumprimento da mitzvah só vai entrar no momento em que ele fala, em que ele deixa de fazer, que ele não cumpre com sua promessa. Por mais que ele não teve uma ação, ele só deixou de cumprir a promessa dele, ele já é sujeito a punições. Isso que vamos insistir aqui na explicação. O outro lado da moeda é quando ele fala que ele não vai fazer algo. Ele fala, por exemplo, eu não vou discutir com minha esposa, eu não vou enganar já na verdade tentando uma coisa da mitzvah da Torá, ou eu não vou comer aquele pão. Estou numa dieta, ele faz um juramento que ele não vai comer tal pão, e daí ele come o pão, ou ele briga com a esposa. Então nesse caso ele está violando ele está violando a shuvuat bitui. Então essa é basicamente a mitzvah. Só um detalhe sobre a shuvuat bitui. A shuvuat bitui ela é um juramento que
de uma ação que não envolve nenhuma mitzvah, ele não está se envolvendo com nenhuma mitzvah ou proibição da Torá. Em relação a mitzvot e proibições da Torá, a gente vai tratar no estudo de amanhã. Mas a Shavuot Bitui é um juramento sobre algo do cotidiano que não consta e não está relacionado com nenhuma mitzvah ou proibição da Torá. Por isso que eu falei, quando ele faz um juramento que ele não vai enganar o amigo, já não é mais um Shavuot Bitui. Isso aqui se enquadra em outra categoria, por causa que enganar um amigo é uma mitzvah da Torá. E em relação à mitzvah da Torá, a gente não pode falar sobre um Shavuot Bitui. Isso é importante marcar, principalmente quando a pessoa ele faz um juramento que é contrário a uma mitzvah da Torá. Por exemplo, uma pessoa ele faz um juramento que ele não vai comer matzah na noite do Pesach, é uma mitzvah da Torá, então o juramento aqui não entra na categoria de Shavuot Bitui, ele vai cair numa outra categoria, como a gente vai explicar mais adiante. Mas essa que é a mitzvah de hoje, a proibição 61 é que não violar um Shavuot Bitui.